No caso em que o músculo permanece em tensão por um longo período, formam-se áreas de espasmo constante, de tensão muscular contínua. Elas podem aparecer como pequenas áreas. Esses são os pontos gatilho. E também podem se manifestar como zonas maiores. Но Mas isso pode não ser apenas na forma de uma área de espasmo local, ou seja, que, por exemplo, envolve várias fibras musculares. E em determinado local, digamos, elas mantêm uma tensão constante. É aqui que se forma exatamente o ponto gatilho, que causa dor, que causa sensação de tensão e prejudica a função do músculo. Mas, no caso de tensão muscular prolongada, especialmente quando o músculo está aumentado de tamanho, isso também acontece quando o tamanho do músculo se torna suficientemente grande. Ao mesmo tempo, o comprimento das fibras musculares no centro e nas laterais, como se fosse nas bordas do músculo, torna-se diferente. E por causa disso, a contração muscular não ocorre de forma uniforme. O músculo não se contrai ao mesmo tempo. Aparecem áreas que não se contraem junto com a parte central dos músculos. Ou seja, a parte central do músculo e essa parte mais externa das fibras musculares começam a se contrair em velocidades diferentes. Elas precisam de tempos diferentes para contrair e relaxar. Se ao mesmo tempo o músculo estiver em estado de tensão constante, para facilitar o trabalho desse músculo, surgem septos faciais adicionais dentro dele. Ou seja, havia uma fáscia que cobria o músculo por cima, bem aqui. Além disso, devido ao fato de o músculo estar hipertrofiado e em constante tensão, ele começa a se dividir em sua própria espessura. Nela aparecem septos faciais adicionais. Ou seja, a própria fáscia cresce para dentro e começa a dividir o músculo em partes internamente. это сделано как приспособление. Isso acontece como uma reação adaptativa devido ao aumento do volume muscular, porque ela não consegue se contrair toda de uma vez. Partes separadas dela começam a trabalhar em momentos diferentes. E para separá-las umas das outras, ocorre a formação dessas camadas faciais adicionais, septos dentro do próprio músculo. Isso pode ser comparado ao músculo reto abdominal. Ou seja, o músculo reto abdominal tem esses septos que justamente formam os gominhos do abdômen. Isso é necessário para garantir o funcionamento de cada uma dessas partes do músculo separadamente. Graças a essas divisórias faciais, como se fossem pontes tendíneas, o músculo é capaz de se contrair não todo de uma vez, mas separadamente. Talvez apenas a parte superior ou inferior gerem um pouco mais de força sozinhas. Isso permite gastar energia de forma mais econômica durante a contração muscular. O mesmo acontece com o músculo que é forçado a ficar constantemente tenso. Nele, para aliviar um pouco a carga, se não houver possibilidade de relaxar, surge uma formação semelhante. É isso que posteriormente leva à formação de fibrose, porque depois ocorre esse processo, quando avança bastante, cria uma situação em que esse ponto gatilho, ela se expande para uma área do músculo que permanece em espasmo constante, e essa área pode ser cercada por esse tecido fibroso. Ou seja, surgem áreas nos músculos, uma área cercada, como se estivesse envolta em sua própria cápsula facial e que permanece constantemente em espasmo. Isso ocorre como uma reação adaptativa, porque o nervo que chega ao músculo é responsável pela regulação do funcionamento do músculo. Dependendo do impulso que passa pelo nervo, os músculos se contraem ou relaxam. Mas se o músculo está em tensão constante, esse funcionamento dele é prejudicado. Contração, relaxamento. Contração, relaxamento. Então,
Esse sinal, esse impulso que vai pelo nervo até o músculo, também acaba sendo distorcido. Não ocorre uma transmissão normal do impulso do nervo para o músculo. Isso também acontece com muita frequência em casos em que o músculo fica grande demais. Ou seja, por exemplo, em casos de treino excessivo. Quando o volume do músculo aumenta, essas fibras que ficam nas extremidades ficam muito mais longas do que as que estão no meio. Assim, acontece que se o músculo ultrapassa um determinado volume, ou seja, se ele fica muito grande, ele pode desenvolver menos força do que se fosse um pouco menor. Ou seja, se o volume for grande demais para os músculos, se houver uma diferença muito grande entre o comprimento das fibras externas e dessas fibras internas. Assim, essas duas formações patológicas. A primeira é uma área de espasmo local. É justamente esse ponto gatilho, ou zona gatilho. É uma área isolada, que já não está apenas na espessura do músculo, como um ponto gatilho comum. Ela está envolta em sua própria bainha facial e já começa a funcionar de forma autônoma. Ou seja, ela pode ficar sempre tensa, contrair e relaxar tanto quando precisa, quanto sem necessidade. E assim, para eliminar tudo isso que já está presente no músculo, aqui é necessário aplicar 2 métodos de intervenção. Há vários métodos, como a terapia por ondas de choque. A terapia por ondas de choque não visa tanto eliminar essa área dolorida, mas sim destruir essas novas formações faciais dentro do próprio músculo. Ou seja, eliminar essas aderências, fibrose, que basicamente são o crescimento da fáscia dentro do próprio músculo. Depois, ocorre uma lesão nessas áreas e ali se formam novas aderências. Mas isso é apenas uma parte do tratamento. Basicamente, o mesmo pode ser feito com massagem. Ou seja, quando você massageia o músculo, aqui você elimina. Ao mesmo tempo, você pode agir tanto no próprio músculo para relaxar essa área, quanto na formação dessa fibrose. Só existem 2 maneiras de fazer isso. Ou seja, para eliminar todo esse processo de fibrose aderente, utiliza-se a massagem, por exemplo, ao longo do músculo ou transversalmente ao músculo. Ou seja, é algum tipo de intervenção dinâmica nos músculos. Ou então, uma intervenção com alongamento, por exemplo, pressionam uma parte local do músculo e, ao mesmo tempo, ocorre um movimento, digamos, para frente e para trás. Nesse momento, também ocorre um alongamento sob os dedos, uma ruptura dessas aderências. Também pode ser feito em movimento, de forma dinâmica, agindo transversalmente. Ou seja, todos esses movimentos, especificamente os de massagem, que acontecem em movimento, de forma dinâmica, são direcionados para eliminar as aderências entre as fáscias externas, entre as fáscias vizinhas, entre os músculos. 2 músculos vizinhos possuem fáscias próprias. Elas ficam próximas uma da outra, onde também podem surgir aderências, o que impede o funcionamento normal do músculo. Ou seja, essa é a primeira parte. Algum tipo de intervenção dinâmica é geralmente usado para eliminar especificamente o processo de aderência, eliminar a fibrose dentro do músculo ou fora dele. Com esse tipo de impacto, muitas vezes você pode até ouvir um pequeno estalo. Mesmo ao inserir a agulha em um músculo assim, também será possível ouvir esse estalo. Também existem métodos de aplicação. O método de agulhamento seco, quando esse ponto gatilho é destruído com a introdução da agulha. Isso. Mas agora, a atuação sobre essa própria área, ou seja, todos esses métodos, com a ajuda da massagem, eliminam a fibrose, eliminam as aderências, mas eles não afetam de forma alguma essa parte tensa em si. Para agir sobre essa área, é utilizado o método de compressão isquêmica. A ideia disso é que você encontra esse ponto dolorido. Você simplesmente pressiona ele, sem movimento. Ou seja, você encontrou, pressionou, aplica pressão, sente dor, continua pressionando, não solta. E depois de um tempo,
a dor começa a diminuir. Ou seja, o sentido da pressão é que ao pressionar essa área, você meio que interrompe temporariamente a circulação normal do sangue, devido ao fato de que os pequenos vasos aqui são comprimidos dentro do próprio músculo. O sangue não chega localmente a essa parte e, por causa da falta de oxigênio nessa área, ela vai relaxar. Ou seja, o músculo perde o tônus porque temporariamente o sangue não chega lá, falta oxigênio. E o músculo perde o tônus exatamente de forma localizada, bem nesse ponto. Ou seja, você pressiona, pressiona, pressiona e, de repente, a dor some. Isso é justamente um efeito local. Isso se chama método de compressão isquêmica. Ou seja, é também a maneira mais rápida de resolver exatamente esse ponto. Se você não combinar esses métodos, o próprio procedimento de eliminação da fibrose se torna muito doloroso, porque você faz essas manipulações transversais e, ao mesmo tempo, irrita essa área já dolorida e tensa. Por isso, primeiro é preciso remover essa tensão, para depois poder trabalhar normalmente o músculo que já não está tenso. Se você começa a massagear seus músculos com uma bolinha, também deve começar primeiro com uma pressão local e pontual. Ou seja, com a bolinha, você primeiro encontra um ponto dolorido, coloca ela ali, pressiona e espera. A dor vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Mude um pouco o ângulo para um lado, para o outro. A dor melhorou um pouco após alguns dias. Só então você começa o movimento dinâmico. Ou seja, é preciso agir localmente para eliminar essas áreas tensionadas no músculo. E depois, quando ela já está mais ou menos, o tônus melhorou, não há mais essas áreas de tensão, aí já dá para trabalhar de forma dinâmica, fazer algo transversal. É assim.